Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Thiago, surpresa? Infelizmente não, né? Acho que não é a palavra correta se a gente falar que foi surpresa ontem a derrota do Santos. Pelo contrário, surpresa seria se o Santos tivesse vencido o Corinthians ontem jogando na Neoquímica Arena. Surpresa seria se o Soteldo ontem tivesse feito aquilo que não fez até agora com a camisa do Santos. Surpresa seria se o Santos tivesse aguentado a partida durante os 90 minutos. Surpresa seria se o nosso treinador estagiário tivesse enxergado o jogo como não fez ontem, né? Mais uma vez não viu o jogo da forma correta. Aí sim estaríamos surpresos, Thiago. Tudo normal no Santos Futebol Clube. Soteldo continua sem jogar nada e pipocando em jogos decisivos. Não sabemos ao certo quando ele volta, se é que volta. A verdade é essa. Agora vai começar a aumentar a crise no Santos. Soteldo vai lá para o departamento médico, vai fazer ali uma fisioterapia. Daqui 20, 25, 30 dias, quando as coisas estiverem mais calmas, aí volta o Soteldo, idolatrado pela torcida do Santos Futebol Clube. Sempre o Soteldo é o coitadinho, não joga absolutamente nada, mas no Santos, dentro dessa mediocridade, é ídolo da torcida. O nosso time não aguenta correr, essa é a verdade. Enquanto teve perna, conseguiu jogar no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Corinthians foi muito melhor que o Santos Futebol Clube. Tomás Rincon com a língua para fora, o Léo Godoy não conseguia passar do meio-campo. Aliás, tinha alguma trava na perna do Léo Godoy, que quando ele passasse do meio-campo, ele não podia mais correr. É impressionante, o nosso lateral direito não conseguia passar do meio-campo. E eu pergunto para você, Thiago, eu queria que você me explicasse uma coisa. Como é que pode o Félix Torres, que é um zagueiro ruim, jogar improvisado de lateral direito e ser melhor que o nosso lateral direito, que é da posição, o Léo Godoy? Você consegue me explicar isso? O Félix Torres é zagueiro, ele já é ruim como zagueiro. Ele foi jogar como lateral e foi melhor que o nosso lateral de ofício. Você conseguiria me explicar isso, Thiago Jordão? Consigo, Marcão. É que talvez, por mais que seja ruim, o Félix Torres seja realmente um jogador de futebol, né? Talvez o Léo Godoy seja jogador de futebol, ele pode ser um engenheiro, sei lá, um advogado, ele pode ser qualquer coisa, Marcão, menos jogador de futebol. Sabe uma curiosidade? Que eu fui dar uma olhada nas entradas no último terço, Marcão, principalmente do Léo Godoy. Entre o minuto 2, onde o Corinthians teve o seu primeiro lance de ataque, até o minuto 26, o Léo Godoy, Marcão, não subiu pro ataque, ele não passou da linha do meio de campo. Não é que ele chegou na linha de fundo, não, ele não passou da linha do meio de campo. Um lateral, Marcão, sabe uma coisa que eu me surpreendi ontem? Eu sabia que o Santos provavelmente ia perder, que o time era pipoqueiro, isso eu já sabia, que o Santos não ganha de ninguém, que o Santos é um time morto fisicamente. Só que uma coisa esses caras conseguiram me surpreender, Marcão. Eu descobri que eles são covardes também. Porque o Corinthians ficou dos 7 minutos de acréscimo, pelo menos 5 tocando bola numa tranquilidade absurda. E ninguém se movia, o Santos pregado em campo assistindo o Corinthians, ninguém que tinha testosterona, essa que é a verdade, pra ir lá e ir pra cima. Não tô querendo dizer que você tem que bater no adversário. Não, tenta roubar a bola. Mostra que você tá incomodado com a derrota. E ontem eles demonstraram ser covardes, todos eles. O Zé Ivaldo demonstrou novamente ser um jogador desequilibrado, né? Ele consegue ter lapsos de bom jogador nas partidas, mas muitas vezes ele acaba fazendo faltas bobas, entra em discussões desnecessárias, como foi com o Romero, como foi também com o Yuri Alberto em dado momento do jogo. Então, fica difícil, né, Marcão? Fica difícil um elenco de covarde, além disso. Porque, repito, sabia que o time era ruim. Sabia que o time não tinha físico, que não tinha nada, né? O Santos é o nada. E agora eu não sabia que eles também eram um bando de covardes, como foi mostrado ontem no segundo tempo pífio do Santos. O ponto é o seguinte, resultado justo, eu vi alguns torcedores reclamando sobre a expulsão do Escobar. Acho que foi até exagerada por parte do Klaus, né? Acho que o Klaus não se lembrou ali que o Escobar realmente tinha cartão amarelo. Foi dar um amarelo ali para tentar controlar o jogo, mas acabou exagerando na expulsão do Escobar. Agora, venhamos e convenhamos, né, Thiago? Mesmo o Escobar não sendo expulso, o Santos não tinha força de reação. A gente falava sobre isso ontem. Quem acompanhou a transmissão do Varanda, mais uma vez agradeço a enorme audiência. Thiago, com 10 minutos do segundo tempo, nós estávamos ali na cabine da Neoquímica Arena dizendo: o time tá morto. O jogo tava 0-0. A gente dizia:
com 10 minutos do segundo tempo, a gente estava inconformado na cabine, porque ali a visão é muito privilegiada, né, Thiago? Por ser muito alta, você consegue ver o campo ali, você consegue ter uma visão excelente da partida, do jogo. E a gente percebia, o Corinthians brincava com o Santos. O Corinthians tocava a bola de um lado, jogava para o meio, virava para o outro lado, o cara do lado direito virava para o lado esquerdo. Era uma brincadeira, era um treino. E olha que o Corinthians não tinha o Garro, o Corinthians não tinha o Memphis Depay, o Corinthians não tinha o Mateuzinho, o Corinthians não tinha o Ranieri desde o começo. O Corinthians ontem com 4 desfalques, meu caro Thiago Jordão. Porque o Ranieri é titular desse time, estava voltando ali, não estava 100%, entrou no segundo tempo. O Memphis Depay não jogou, o Rodrigo Garro não jogou e o Mateuzinho não jogou. Eram 4 desfalques no time do Corinthians ontem. Se o Corinthians tivesse com esses jogadores, teria sido ainda uma missão mais fácil para o time corintiano. Então o Corinthians brincou com o Santos na segunda etapa, o Santos não conseguia chegar na bola, meu caro Thiago Jordão. Deu dó. Deu dó. Deu dó do Santos Futebol Clube ontem na segunda etapa. Agora, Thiago, enquanto não tivermos um diagnóstico claro do que acontece no Santos, não tem como a gente corrigir. Tem algo muito sério que acontece no Santos Futebol Clube. É algo gravíssimo. É algo realmente que não dá para entender. Por mais que o time talvez tenha sido supervalorizado por muitos, inclusive por nós aqui do Varanda Futebol Debate, alguns jogadores foram mais valorizados do que deveriam. O Santos não pode jogar tão mal como jogou na segunda etapa e o Santos não pode correr tão menos do que o Corinthians. Aliás, não é correr menos, é correr errado. Nosso time corre errado. Alguns não aguentam a intensidade do jogo porque correm errado. Então, agora, Thiago, é o time da folga, é o time do descanso, é o time do pôquer, é o time da balada, é o time da Kings League. Esse é o Santos. Não tem comando, Thiago Jordão. Os jogadores, quando observam, vocês acham mesmo que quando os jogadores olham o Marcelo Teixeira indo no CT Repelé, você acha que entre eles os caras não falam? Olha, esse é um brincalhão. Marcelo Teixeira pouco vai ao CT Repelé. Todo mundo sabe que o Marcelo Teixeira está muito mais preocupado com as suas outras atribuições profissionais do que, de fato, ao Santos. Os jogadores não enxergam verdade no Marcelo Teixeira, não acreditam no Marcelo Teixeira, não acreditam no Pedro Martins, que não é da bola, não é do futebol. Então, Thiago, eu não vou dizer para você que esses caras estão perdendo de propósito, mas eu posso dizer para você que eles não estão engajados como deveriam. Outra coisa, o que pensa um Gabriel Bontempo, o que pensa um garoto que ganha 70 mil reais por mês, que é muito dinheiro para todos nós, mas para o meio do futebol é um valor normal. O que pensa um Gabriel Bontempo, que ganha 70 mil reais por mês, e tem o Neymar ganhando 21 milhões de reais por mês, que na hora que o bicho tá pegando, o Neymar tá no Allianz Parque jogando, brincando de Kings League. O Neymar tá preocupado com pôquer, o Neymar tá preocupado com tudo, menos com o Santos. Então, de um lado você tem o Neymar, que deveria ser o mais cobrado, que na hora que o bicho tá pegando, ele tá jogando Kings League, que ninguém vê essa porcaria, a verdade é essa. Ninguém vê essa porcaria. Enquanto isso, os demais jogadores estão levando pancada da crítica, estão levando pancada da diretoria. Da diretoria não, aqueles caras não cobram ninguém. Da torcida. Então esse é o Santos, Thiago Jordão. É uma bagunça. Enquanto isso, o Neymar tá aqui, ó. O Neymar tá aqui, ó. O Neymar tá jogando a Kings League. Tá parecendo o Lewis Hamilton. Tá aí o Neymar. Tá aí o Neymar. 21 milhões de reais por mês. Comprometimento zero com o Santos Futebol Clube. É craque, é gênio, é gênio. Mas não adianta nada. Se eu tenho uma Ferrari na minha casa, meu amigo, que quando eu dou partida, ela não liga, não adianta nada. É melhor eu ter um golzinho bola, um golzinho quadrado. É melhor eu ter um Fusquinha 77 do que eu ter essa Ferrari que quando eu dou partida o motor não liga. Esse é o Santos. Não tem comando nenhum, meu caro Thiago Jordão. E digo mais, o treino deveria ser aberto para a imprensa. Se a diretoria não tem pulso para fazer o papel que deveria,
Abram os portões para a imprensa, que a imprensa faz o papel que deve ser feito pela diretoria. Vamos saber quem está chegando atrasado, vamos saber se esse time treina, porque não é possível, Thiago, me desculpa. Não é possível que esses jogadores não consigam jogar, não é 90 minutos, Thiago. O Dorival ontem foi mudar o time do Corinthians com quase 30 do segundo tempo, cara. E mudou, Thiago, pra colocar sangue novo. Não é porque os caras estavam mortos, não. A zaga do Corinthians, ela é horrorosa. Ontem os caras jogaram uma partida fenomenal. Entendeu? Esse tal de Félix Torres é fraco. O André Ramalho, a torcida do Corinthians chama o cara de tudo quanto é nome. Ontem parecia o Beckenbauer, cara. Parecia o Canavarro, o tal do André Ramalho. Cabeça alta, peito cheio. Pô, eu achei que era o Canavarro. Era o André Ramalho. Era o André Ramalho, cara. Todo mundo contra o Santos joga. Sabe por quê, Thiago? Porque nosso time é um bando de covardes. Esse Soteldo é mentiroso. Esse cara é mentiroso. Thiago Jordão. Exatamente, Marcão. E o mais impressionante é que o Corinthians tinha a terceira pior defesa. E o Santos não conseguiu fazer gol. Quando o Santos jogou contra o Grêmio só não tinha tomado gol na temporada em um jogo. Pegou o Santos, ficou sem tomar gol. O Santos não conseguiu furar a defesa do Ceará, que vinha tomando gols. O que é esse ataque do Santos? O que é o Tiquinho Soares? O que é o Soteldo? O que foi o Barreal ontem? Que o Barreal ainda assim tem gols pelo Santos, né? Mas o que é o Soteldo? Alguém no chat, sei lá, consegue mandar um e-mail pra mim, falar agora o que é o Soteldo? Além de pipoqueiro? Porque não é possível, cara. Não é possível. Você falou, o Gabriel Bom Tempo ganhando 70 mil reais, o Soteldo ganha 700. E é um pipoqueiro, Marcão, de marca maior. De marca maior. O Gabriel Bom Tempo ganha 10 vezes menos que ele, Marcão. E tem 10 vezes menos fã-clube, 10 vezes menos pessoas que gostam dele, né? Vê ele como um bom jogador. É um absurdo isso. Esse time do Santos é um catado, Marcão. Tinha que ter, sim, um treino aberto. E tinha que ser em 2 períodos. Abre ali, faz das 8h30 até as 10 da manhã. Tem uma pausa para eles almoçarem, das 2 até as 4 da tarde. Tem que ter 2 períodos com esses caras aí, porque não é possível. E com a imprensa fiscalizando tudo. Porque a impressão que eu tenho desse time que morre fisicamente é que eles vão lá no CT, fazem uma bike na academia, depois fazem um coletivo, brincam de tática, né? Sei lá, estudam um pouquinho o time adversário e depois vão jogar videogame. Parece ser isso. Me parece que eles jogam videogame. Esse time é uma vergonha. É uma vergonha. Marcão, já tô cansado de jogador pipoqueiro. Cansado. Quantos jogadores ruins a gente já não viu pelo Santos, que pelo menos quando chegava na hora H, marcava um gol, Marcão. O Santos, nos anos 90, tinha times ruins, mas quando precisava dos caras no clássico, os caras marcavam gols. Os caras não pipocavam, o Santos ganhava os jogos. Podia não ser campeão, mas ganhava. Não passava tanta vergonha. Hoje é só vergonha. O Santos vai pegar o Corinthians e a gente sabe que vai perder. Pega o Palmeiras, a gente sabe que vai perder. Pega o São Paulo. Eu cresci acostumado a ver o Santos ganhar do São Paulo, Marcão. O Santos só perde pro São Paulo. O Santos pega o Ceará hoje, não ganha. Aí você abre a tabela do Brasileirão, tem o Mirassol, que tem mais que o dobro de pontos que o Santos, e o Mirassol não teve 1/3 do investimento do Santos no futebol. Então fica difícil explicar. A gente chega a ser repetitivo, Marcão, porque todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo o Santos é um nada, é um time que morre fisicamente, é um time que não tem repertório, é um time que não tem criatividade. Fica repetitivo e chato. Às vezes eu penso, será que eu tô sendo chato? Será que eu que não consigo ver algo diferente? Porque é repetitivo o Santos e é cansativo. Na verdade, Thiago, o que é repetitivo é a ruindade dos jogadores do Santos Futebol Clube, é a falta de criatividade do nosso treinador, é a incompetência da nossa diretoria. Tudo isso é repetitivo. O nosso discurso não. O nosso discurso está aliado àquilo que estamos vendo, né? Não é repetitivo. Repetitivo é tudo aquilo que está sendo feito pelos nossos jogadores, que pipocam em clássico, que se acovardam perante ao time adversário. Repetitivo é a incompetência da nossa diretoria, isso é repetitivo. Repetitivo é a falta de competência do nosso treinador, também é repetitivo. Isso é repetitivo. A nossa fala está aderente àquilo que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Não podemos mentir aqui, né? Ou alguém está esperando que eu diga que o Santos jogou bem.
Ou alguém está esperando que eu diga que o Santos está melhor fisicamente? Ou alguém está esperando que eu diga que o Soteldo é um jogador de verdade? Soteldo é mentiroso. Soteldo é uma das maiores mentiras da história recente do Santos Futebol Clube, esse cara aí. Tá certo? Só que tem cabelo loirinho, é baixinho, é engraçadinho, sobe na bola, né? Tem perninha curta. Não é isso? E a torcida gosta disso aí, né? É um personagem, mas não joga nada. Não joga nada. O cara que tem rosca de gols no campeonato. Não é no campeonato. Se juntar campeonato paulista, campeonato brasileiro, Soteldo tem 22. O Guilherme, 1 ano e meio, fez mais gols que o Soteldo em 5 anos com a camisa do Santos, pô. Só que o Guilherme foi arrebentado pelas redes sociais, né? Não é isso? O Guilherme não presta, porque o Guilherme não tem cabelinho loiro. O Guilherme não é baixinho, não é engraçadinho, esse não serve. Esse não presta. O Soteldo é bom. Esse é bom. Pipoqueiro.